Olá! Por que uma notícia ruim pode ser uma coisa boa? Como lidar com as notícias ruins sobre os nossos concursos? Principalmente o nosso concurso, na verdade, da PRF. Você ficou pensativo sobre o tema do nosso vídeo? Não entendeu nada? Ou deve estar pensando, acho que o Roberto não é normal. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar. Por que uma notícia ruim pode ser uma coisa boa? Bem, quando a gente escuta essa frase, nós percebemos que tem alguma coisa errada, né? A lógica está invertida. Uma notícia ruim sempre vai ser uma notícia ruim. Afinal, é difícil imaginar alguém pular de alegria depois de ser demitido. Ainda que o cara odiasse o trabalho dele, que ele não gostasse daquilo que ele faz, né, ou fizesse, ninguém gosta de ser dispensado, não é verdade? O que eu quero dizer é que uma notícia ruim pode ser uma coisa boa, pode se tornar uma coisa boa, dependendo da maneira em que agimos ou reagimos em relação à notícia. Eu sei que nós estamos passando por um momento muito difícil. Estamos passando talvez pelo maior teste da nossa geração. Estamos enfrentando essa pandemia que tem um aspecto econômico, né? Mas tem um aspecto muito triste, muito difícil e muito duro para toda a humanidade, que é a perda de vidas. Então, nós estamos vivendo esse momento muito complicado e muito difícil para todos nós, principalmente para aqueles que, infelizmente, estão perdendo seus entes queridos. É lógico também que isso acaba tendo as suas implicações na área econômica. Então, com o Brasil não vai ser diferente, nós temos esse desafio a lidar, né, e outros que virão em decorrência da crise do coronavírus. Então, haverá uma crise econômica por conta do coronavírus? Evidente. Haverá implicações para os estados, municípios e para a União? Sim, haverá. Será o fim do concurso público? Será o fim do concurso para a PRF? Não, claro que não. Haverá represamentos dos concursos? Pode haver, né? Isso é bem possível, bem provável. Discutimos há pouco tempo no Congresso Nacional sobre o PL, né, o projeto de lei, que trata sobre a ajuda financeira aos estados, aos municípios, por parte da União. E tem lá suas restrições em relação à contratação de pessoal, né, concurso público, e tem as suas exceções também. Eu sei que nessa semana aí foi um barata voa. Todo mundo pregando, compartilhando o Apocalipse. Eu sei que é difícil, que não é fácil lidar com isso, né? Mas para quem estava estudando, desistiu. E quem queria começar, também desistiu. Eu não vou discutir o PL, não é essa a minha intenção, não é o objetivo desse vídeo. O que eu quero fazer nesse vídeo é te contar uma história. Quando eu estudava para a PRF, estourou a crise de 2008, a crise financeira de 2008. Até então, era a pior crise financeira desde a depressão de 1929, a crise do subprime, lá nos Estados Unidos. E eu me lembro bem, os jornais traziam o caos nos Estados Unidos. E os especialistas e economistas apontavam os piores cenários aqui no Brasil. A era das incertezas. Se prepare, pois a crise será longa. Desemprego, recessão. Isso tudo era notícia. Era capa de revista, capa de jornal. E tudo isso colidia, chacoalhava, comprimia a minha cabeça. Eu tinha que lidar com todas essas notícias na época. Ocorre que eu estava duro na época. Eu pegava dinheiro emprestado para pagar conta normal de dentro de casa, luz, água, essas coisas assim. Né? Eu estava gastando o que não podia com material, minha esposa estava grávida. Imagine como eu estava. Eu já tinha que lidar com as dificuldades normais, né? Tinha que lidar com as dificuldades que eu tinha em relação à prova, em relação ao conteúdo, em relação ao edital. Eu tinha que lidar com aquelas dificuldades que qualquer concurseiro tem que lidar, que é saber, será que vai sair a prova? Quantas vagas vão vir? Será que como vai ser? Todas aquelas nossas dúvidas. E eu ainda tive que lidar com a bolha americana. Então, por um lado, eu tinha a minha crise pessoal, e por outro lado, eu tinha
a crise econômica. E eu lembro que depois de um dia cansativo de estudo, de trabalho, eu fui conversar com uma pessoa muito querida, muito próxima minha, e relatei a essa pessoa, né, sobre os meus estudos, que eu estava conseguindo estudar bem, que eu estava mantendo a constância, que eu estava aprendendo, que estava rolando e tal. E essa pessoa olhou para mim e disse: você não vê jornal, você não assiste televisão? Na verdade, eu não via jornal nem assistia televisão, não lia jornal, não assistia televisão. O tempo que eu tinha, eu dedicava aos estudos. Mas eu sabia que estava rolando, né? Eu passava por banca de jornais, né? Eu acessava a internet e a gente via as notícias. E era só notícia ruim, não tinha nada de bom. E essa pessoa continuou: ó, eu acho melhor você tentar outra coisa. Nós estamos aí nessa crise, essa crise não vai passar tão logo. Os especialistas apontam mais de 10 anos aí de recessão e é melhor você procurar uma outra coisa para fazer, outra coisa para melhorar a sua vida. Talvez você não consiga perceber, né? Eu contando aqui no vídeo, talvez não consiga transmitir o que de fato eu senti e pensava na época. O que essa pessoa me disse era verdade. Eu não estava mentindo, eu não estava exagerando. Era aquilo que estava acontecendo. Então era muito difícil para mim ter que lidar com essa realidade, com essas notícias que todo dia, toda hora era falando sobre a mesma coisa. E vendo acontecendo na economia e realmente acontecendo aquilo que estava falando: recessão, desemprego. Nada disso era especulação, não era fantasia, absolutamente, era verdade, era algo concreto. Então, se eu disser para você que o que eu ouvia no noticiário, né, o que eu lia na internet, o que eu ouvi de outras pessoas comentando, não me afetava, é mentira, claro que me afetava. Aquilo me trazia uma série de pensamentos, do tipo: pô, e agora, será que vai ter concurso? Estou investindo um tempão aqui em estudo, gastando um dinheiro que eu não tenho, um esforço enorme para aprender, para estudar, para fazer, para acontecer. E será que agora, com uma coisa completamente alheia, né, que eu não tenho controle, vai afetar o meu objetivo? Porque, afinal, se o país quebrar, não vai ter concurso. Esse era o meu pensamento. Eu havia apostado todas as minhas fichas nesse concurso. O concurso da PRF era uma tábua de salvação para mim. Essa é a verdade. E agora, aquilo tudo que eu já estava fazendo, acontecendo, tentando, estava sujeito a não acontecer por uma coisa alheia, uma coisa que eu não tenho controle. Eu não me lembro se eu li em algum lugar, se isso surgiu naturalmente, ou foi em decorrência da minha própria situação, mas eu pensei o seguinte: essa crise, esse momento pode ser uma ótima oportunidade para mim estudar mais. Crise por crise, eu já estava vivendo a minha. Não ia mudar muita coisa. Sei que a primeira vez que eu pensei dessa forma, que eu falei isso para mim mesmo, me soou como mentira. Eu estava dizendo alguma coisa que ia contrária, de encontro à realidade. Havia os fatos e havia a maneira de eu pensar, daquilo que eu estava tentando argumentar para mim mesmo. Meu pensamento era: pô, você está contando isso para você, mas você sabe que é mentira, você está aí cheio de medo do concurso não acontecer. Porém, depois de um tempo, aquilo acabou virando um guia para mim, aquilo serviu para mim seguir firme durante aquele período. E ocorre que, um ano depois, o concurso aconteceu e eu fui aprovado. Na época, eu não tinha a capacidade de perceber como aquele momento difícil, aquelas notícias ruins me ajudaram. Elas simplesmente testaram o meu propósito. Elas puseram à prova a minha meta. Há algum tempo eu ouvi uma frase interessante que dizia o seguinte: o problema é a solução. E eu penso que isso seja verdade. O fato de suportar aquelas notícias ruins, sem desistir, mantendo os estudos, mantendo a constância, me deixou sem opções. Isso acabou não me dando muita escolha. Eu tive de manter a constância nos estudos para validar aquilo que eu acreditava. Eu precisava agir conforme aquilo que eu falava para as outras pessoas. As outras pessoas me questionavam: você estuda ainda? Principalmente as pessoas próximas.
que são as pessoas que se preocupam com você, que se preocupavam comigo, que não queria me ver gastar um tempo, não aconteceu o concurso, né? Acarretar um tipo de sofrimento para mim, e sempre me dava algum tipo de conselho. Ó, é melhor tentar outra coisa. Então, eu falava isso para essas outras pessoas e eu precisava agir conforme aquilo que eu falava. Então, eu dizia para elas: não, essa crise vai ser boa para mim porque eu vou ter mais tempo para estudar. A minha intenção com esse vídeo não é comparar uma crise com a outra. Absolutamente, por favor, não me interprete, não me entendam mal. A crise de 2008 foi uma crise financeira que teve seus desdobramentos em outras áreas, nas áreas sociais, mas a que enfrentamos hoje é uma crise sem precedente, pelo menos na história recente do mundo. Então, eu não quero fazer uma comparação entre uma crise e a outra, não é esse o meu objetivo. O que eu quero com esse vídeo é mostrar que notícias ruins, crises, dificuldades, adversidades, problemas surgirão. Mas não são eles que decidem, não são eles que mudam ou que conformam a sua realidade. Só você tem o poder de mudar a sua realidade. Você pode concordar comigo ou não, mas você não pode invalidar a minha história. E veja, a história está cheia de pessoas que passaram por situações difíceis e ruins e ainda assim superaram todas elas. Você vai ver Alberto Saraiva, que de uma tragédia familiar, após abandonar um sonho, uma carreira, acabou fundando o Habib's. Você vai ver Michael Jordan, que foi rejeitado pela sua equipe de basquete na sua escola, para depois se tornar o maior jogador de basquete da história. Albert Einstein, que foi descrito por um professor como mentalmente lento e não sociável, que aprendeu a falar aos 4 anos de idade e a ler aos 7, se tornou ganhador do Prêmio Nobel. Né? Com certeza, o dos cientistas mais influentes da nossa história. Hoje, o nome dele é sinônimo de inteligência. E temos outros exemplos. Vincent van Gogh, Walt Disney, os Beatles. Todos eles, em algum momento, tiveram notícias ruins, passaram por crises, dificuldades e ainda assim superaram todas elas. É lógico que eu não conseguia perceber isso, perceber que aquela crise de 2008 seria fundamental na minha aprovação. Eu só consigo perceber isso olhando de hoje para trás, né? Verificando o passado. Né? Naquele momento eu não tive essa consciência, eu não conseguia não teve clareza essa minha escolha. Eu simplesmente fiz porque eu não tinha uma outra opção, eu precisava agir, eu precisava fazer alguma coisa. Então, nesse momento de crise que nós estamos passando, notícias ruins pode ser uma coisa boa. Quero deixar bem claro novamente que não é de maneira nenhuma esse vídeo que eu quero diminuir a situação que passamos hoje, não quero diminuir, de repente, o sofrimento de pessoas, absolutamente. O que eu quero deixar só é que notícias ruins, problemas, sempre surgirão. Aconteceu comigo, vai acontecer com outros, mas não são isso, não são notícias ruins, não são problemas, não são crises, não são dificuldades que têm o poder de mudar a sua realidade. Só você tem esse poder. Um abraço e até a aprovação.